Na tapeçaria da existência humana, tecida com os fios luminosos da alegria e os fios sombrios da dor, há uma experiência universal que se assemelha a uma tempestade súbita e avassaladora. É a ansiedade. Ela chega sem aviso, transformando o céu azul da nossa tranquilidade em uma abóbada de nuvens escuras e turbulentas. Os ventos uivantes dos pensamentos incessantes e catastróficos açoitam a mente, enquanto as ondas de sensações físicas, o coração que dispara, o fôlego que se encurta, os músculos que se retesam, ameaçam submergir a pequena embarcação do nosso ser. Nesta tempestade, sentimos-nos irremediavelmente sós, à deriva em um oceano de medo, lutando freneticamente para manter o controle, para evitar que a nossa frágil nau se despedace. O mundo exterior pode estar perfeitamente calmo, mas, no nosso universo interior, a tormenta ruge com uma fúria que parece aniquilar toda a esperança de paz. Este é o drama da ansiedade, uma tempestade interior que nos isola e nos convence de que o naufrágio é iminente e inevitável. E, no entanto, no coração de cada grande tradição de sabedoria, reside uma promessa antiga e radical, a de que é possível encontrar paz não apesar da tempestade, mas precisamente dentro dela. Esta paz não é a ausência de vento e ondas, é a descoberta de uma quietude profunda no olho do furacão, uma estabilidade que não depende das circunstâncias externas. O caminho para este centro de calma é pavimentado por uma única e poderosa virtude, a confiança. Em meio ao caos da ansiedade, a oração emerge como o ato supremo de forjar essa confiança, a âncora que lançamos não em águas rasas e seguras, mas nas profundezas misteriosas e desconhecidas do divino, confiando que ela encontrará um chão firme que nos susterá até que a tempestade passe. Para aprendermos a navegar nestas águas turbulentas, devemos primeiro compreender a natureza da tempestade. A ansiedade não é uma falha de caráter nem um sinal de fraqueza, é uma parte intrínseca da condição humana, um sistema de alarme primordial concebido para nos proteger do perigo. O nosso cérebro está equipado com um mecanismo de resposta de luta ou fuga, centrado na amígdala, que, perante uma ameaça percebida, inunda o nosso corpo com hormonas de estresse como o cortisol e a adrenalina, preparando-nos para uma ação rápida e decisiva. Este sistema, que foi essencial para a sobrevivência dos nossos antepassados perante predadores e perigos físicos, é hoje ativado por um conjunto muito diferente de ameaças. Na nossa era moderna, as ameaças raramente são um tigre à espreita. São antes um prazo de entrega iminente, uma preocupação financeira, uma conversa difícil, a incerteza sobre o futuro, ou o fluxo incessante de notícias alarmantes. O nosso corpo, no entanto, reage da mesma forma primitiva. A mente, em particular, entra em modo de hipervigilância, perscrutando o horizonte em busca de potenciais perigos e construindo cenários catastróficos como forma de se preparar para o pior. Esta sobrecarga constante do nosso sistema de alarme leva a um estado de ansiedade crônica, uma tempestade que parece nunca se dissipar completamente. A cultura em que vivemos exacerba esta condição, promovendo a ilusão de que devemos e podemos controlar todos os aspectos da nossa vida. Somos bombardeados com mensagens que nos dizem que a felicidade e a segurança dependem da nossa capacidade de planear, de prever e de eliminar todos os riscos. Esta busca incessante pelo controle é, em si mesma, uma fonte maciça de ansiedade, pois a vida é, por natureza, incerta e incontrolável. Tentamos, em essência, comandar os ventos e as ondas com a força dos nossos próprios braços, uma tarefa que nos deixa exaustos, frustrados e perpetuamente aterrorizados pela próxima rajada de vento. A verdadeira paz, portanto, não pode ser encontrada na eliminação da tempestade, mas na mudança da nossa relação com ela. A promessa espiritual não é uma vida sem ansiedade, mas a descoberta de uma paz que a transcende. Esta paz é o que as Escrituras descrevem como a paz que excede todo o entendimento, uma paz que não faz sentido lógico em meio ao caos, mas que é sentida como uma presença estável e inabalável no centro do nosso ser. A ponte para esta paz é a confiança. É crucial aqui distinguir confiança de certeza. A ansiedade anseia por certeza. Ela quer saber, com 100% de garantia, que tudo vai correr bem, que não haverá dor, perda ou fracasso. Como a vida não oferece tais garantias, a mente ansiosa permanece em um estado de tormento. A confiança, por outro lado, é a disposição para avançar na ausência de certeza. É a fé de que, independentemente do que aconteça, seremos sustentados. É uma entrega consciente da nossa necessidade de saber todos os resultados. Esta confiança não é um otimismo cego ou uma negação dos perigos reais. Pelo contrário, ela olha para a tempestade de frente, reconhece a sua fúria e o seu poder e, mesmo assim,
faz a escolha corajosa de acreditar em algo maior e mais poderoso do que a própria tempestade, a soberania de uma presença amorosa, a ordem fundamental do universo, ou a resiliência indomável do espírito humano. A oração é o mecanismo pelo qual esta escolha abstrata se torna uma experiência vivida. É o ato de, momento a momento, transferir o nosso peso da areia movediça do medo para a rocha sólida da confiança. A primeira e mais fundamental forma de oração na tempestade é a oração da entrega. Quando as ondas da ansiedade nos atingem, o nosso instinto é lutar, resistir, agarrar-nos com mais força ao leme da nossa vida. A oração da entrega convida-nos a fazer o impensável, soltar. Não se trata de uma abdicação passiva ou de uma desistência, mas de um ato de sabedoria profunda. É reconhecer que a nossa força limitada não é páreo para a força da tempestade e que a nossa melhor esperança reside em confiar a nossa embarcação a um piloto mais sábio. Esta oração começa com a nomeação honesta dos nossos medos. Em vez de permitir que eles girem caoticamente em nossa mente, nós os articulamos, um por um, diante do sagrado: eu entrego o meu medo da doença. Eu entrego a minha ansiedade sobre o meu futuro financeiro. Eu entrego a minha preocupação com os meus entes queridos. Eu entrego a minha necessidade de controlar esta situação. Cada ato de nomear e entregar é como remover um peso da nossa embarcação e colocá-lo em um navio maior e mais robusto que navega ao nosso lado. Este processo alivia nossa carga, mas faz algo ainda mais profundo: quebra a ilusão de que somos os únicos responsáveis por navegar a nossa vida. A oração da entrega é um ato de humildade que nos liberta da arrogância de acreditarmos que tudo depende de nós. É a aceitação de que somos parte de uma realidade maior, governada por leis e por um amor que nos transcendem. Ao soltar o leme, descobrimos, paradoxalmente, uma nova forma de estabilidade. Deixamos de ser jogados de um lado para o outro por cada onda, pois a nossa confiança está agora depositada não em nossa habilidade de navegar, mas na fidelidade do próprio oceano. A tempestade da ansiedade tem o poder de nos arrastar para o passado, com os seus remoques de arrependimento, ou de nos projetar para um futuro catastrófico, com as suas legiões de si. A paz, no entanto, só pode ser encontrada em um único lugar: o momento presente. A oração como presença é, portanto, uma ferramenta essencial para nos ancorarmos no aqui e agora. Esta é a essência da atenção plena, mindfulness, santificada. Quando os ventos dos pensamentos ansiosos começam a uivar, podemos usar a nossa oração como um ponto de ancoragem no presente. A forma mais simples e universal de o fazer é através da respiração. A nossa respiração está sempre a acontecer no presente. Ao focarmos a nossa atenção na sensação do ar a entrar e a sair dos nossos pulmões, retiramos a energia que alimenta a tempestade mental. Podemos infundir este ato com uma intenção espiritual, inspirando uma palavra de paz, como calma ou confiança, e expirando o que nos aflige, como medo ou controle. Outra forma de oração de presença é através dos sentidos. Em vez de nos perdermos na narrativa da nossa mente, podemos deliberadamente focar a nossa atenção no que os nossos sentidos estão a captar no momento presente: a sensação dos nossos pés firmes no chão, o som de um pássaro lá fora, a visão de um objeto simples no nosso quarto, o sabor de um gole de água. Cada ato de regressar ao presente é um ato de rebelião contra a tirania da ansiedade. É uma afirmação de que a realidade não é a catástrofe que a nossa mente está a projetar, mas sim a simplicidade deste exato momento. Ao praticarmos a oração de presença, não eliminamos a tempestade, mas aprendemos a encontrar abrigo no pequeno santuário do agora, um lugar que a tempestade do tempo, passado e futuro, não pode tocar. A ansiedade é uma contadora de histórias excepcionalmente convincente. Ela tece narrativas de fracasso, de abandono e de desastre com tal autoridade que passamos a aceitá-las como a verdade absoluta. A oração como afirmação da verdade é o ato de contrapor estas narrativas com verdades mais profundas e fundamentais, baseadas na nossa visão espiritual do mundo. Não se trata de um pensamento positivo superficial, que tenta negar a realidade da dor ou do perigo. Pelo contrário, trata-se de reconhecer a tempestade, mas insistir na existência de uma realidade maior. Esta oração envolve a repetição calma e deliberada de afirmações de fé que ressoam com o nosso coração. Podem ser versos de escrituras sagradas, linhas de poemas, ou frases simples que encapsulam a nossa confiança fundamental. Afirmações como: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou, debaixo de mim estão os braços eternos. Ou, de forma mais universal, eu sou sustentado por uma força maior do que os meus medos. Esta tempestade, como todas as outras, também passará.
Há uma ordem e um propósito divinos mesmo no que parece ser caos. A repetição destas verdades funciona como o som de um sino em meio ao ruído da tempestade. No início, pode parecer fraco, quase inaudível. Mas, com a persistência, o seu som claro e ressonante começa a cortar a cacofonia do medo, criando um espaço de clareza e de sanidade. Esta prática reconfigura gradualmente os nossos padrões de pensamento, enfraquecendo as vias neurais do medo e fortalecendo as da confiança e da fé. Como a ansiedade é uma experiência profundamente física, a nossa resposta a ela também deve ser encarnada. A oração do corpo reconhece que a nossa carne não é um inimigo a ser transcendido, mas um aliado no caminho para a paz. Quando nos sentimos ansiosos, o nosso corpo assume uma postura de ameaça. Os ombros se curvam, a mandíbula se aperta, a respiração se torna superficial. Podemos usar a oração para reverter conscientemente esta postura. O ato de simplesmente nos levantarmos, endireitarmos a coluna, relaxarmos os ombros e respirarmos profundamente a partir do diafragma é uma oração física que envia uma mensagem poderosa ao nosso cérebro. Estamos seguros. A ameaça não é imediata. Podemos relaxar. Podemos adotar posturas de oração que simbolizam confiança e receptividade, como abrir as mãos com as palmas para cima, um gesto que significa entrega e disposição para receber. Uma caminhada orante pode ser extremamente eficaz. Em vez de caminhar apressadamente, movemo-nos de forma lenta e deliberada, sentindo cada passo como um ato de confiança na solidez da terra que nos sustenta. Cada passo se torna uma prece: eu confio. Eu caminho em paz. A oração encarnada acalma diretamente o nosso sistema nervoso. Ela ativa o nervo vago, que regula nossa resposta de relaxamento, e nos tira da nossa cabeça pensante para o nosso corpo senciente. Ao habitar o nosso corpo de forma consciente e orante, descobrimos que ele pode ser um refúgio de paz, uma âncora de estabilidade física que nos ajuda a suportar a turbulência mental e emocional. Mesmo no auge da mais violenta tempestade, se olharmos com atenção, podemos encontrar pequenas coisas pelas quais ser gratos. A oração da gratidão é o ato de deliberadamente desviar o nosso foco da imensidão ameaçadora da tempestade para os pequenos, mas firmes, pontos de luz. A ansiedade nos hipnotiza com o que está errado ou com o que pode dar errado. A gratidão quebra esse feitiço, forçando-nos a reconhecer o bem que ainda existe, aqui e agora. Esta não é uma gratidão pelas grandes libertações, mas uma gratidão pelas dádivas mais simples e fundamentais. Obrigado por este fôlego que me enche os pulmões. Obrigado pela solidez do chão sob os meus pés. Obrigado pelo copo de água que sacia a minha sede. Obrigado pela memória de um rosto amigo. Obrigado pelo fato de que, neste exato momento, estou seguro. Cada ato de gratidão é como acender um farol. Ele não faz a tempestade desaparecer, mas perfura a escuridão com um raio de luz, dando-nos um ponto de referência, um lembrete de que nem tudo está perdido. A prática da gratidão tem demonstrado cientificamente que reconfigura o cérebro, promovendo sentimentos de bem-estar e diminuindo os sintomas de ansiedade e depressão. Espiritualmente, a gratidão é o reconhecimento de que, mesmo em meio às nossas provações, ainda somos os destinatários de um fluxo incessante de graça. É a humildade de ver que, mesmo quando sentimos que não temos nada, ainda temos tudo o que é essencial. Adormecer contando as bênçãos em vez das preocupações é uma das formas mais poderosas de encontrar descanso, mesmo quando os ventos da ansiedade ainda sopram lá fora. Viver a partir deste centro de paz, ancorado pela confiança, transforma a nossa experiência de vida. Aos poucos, percebemos que a nossa segurança não reside em construir muros altos o suficiente para impedir a chegada das tempestades, mas em cultivar uma âncora profunda o suficiente para nos manter firmes em qualquer clima. Esta é a essência da resiliência espiritual. Aprendemos a não resistir às ondas da vida, um ato que nos esgota, mas a mover-nos com elas, sabendo que a nossa essência está segura e ancorada. Esta paz interior gera uma clareza inesperada. Quando não estamos a operar em modo de pânico, a nossa capacidade de discernimento aumenta. Tornamo-nos mais capazes de ver a próxima ação correta, o próximo passo sábio a ser dado, em vez de reagir de forma impulsiva a partir do medo. Esta jornada também cultiva uma profunda compaixão. Ao conhecermos intimamente a nossa própria tempestade e ao aprendermos a navegar nela com a ajuda da graça, o nosso coração se suaviza em relação aos outros. Deixamos de julgar a ansiedade alheia e passamos a reconhecê-la como um sofrimento compartilhado, oferecendo aos outros não soluções fáceis, mas a solidariedade silenciosa de quem conhece o mar revolto. A nossa maior descoberta é que a verdadeira segurança não é um destino sem tempestades,
mas a fé inabalável de que possuímos uma âncora que nos ligará sempre ao porto seguro do amor e da soberania divinos. As tempestades virão, pois fazem parte do mar da vida. Mas já não precisamos ser uma vítima delas. Podemos aprender a ser o marinheiro sábio que, ao ver as nuvens escuras acumularem-se, não entra em pânico, mas, com um coração tranquilo, verifica a sua âncora, ajusta as suas velas e confia naquele que comanda tanto a calmaria como a tempestade. Ó presença soberana, piloto do meu ser, que habitas no silêncio para além do ruído da minha mente. Eu me apresento a ti hoje do coração da minha tempestade. Os ventos da preocupação uivam ao meu redor, as ondas do medo se agigantam e ameaçam me submergir, e a minha pequena embarcação é sacudida pela força da minha ansiedade. Eu estou cansado de lutar, cansado de tentar controlar os elementos, cansado de fingir que tenho a força para navegar sozinho. Neste momento de honestidade, eu solto o leme. Eu entrego a ti o controle que eu nunca tive. Eu te entrego a minha necessidade de certeza, a minha exigência de um mar sempre calmo. Eu te entrego, um por um, os meus medos, o medo do futuro, o medo do fracasso, o medo da perda, o medo do desconhecido. Eles são grandes demais para mim. Eu os coloco em tuas mãos, que são vastas como o próprio oceano. Senhor da paz, âncora-me no momento presente. Quando a minha mente for arrastada para as catástrofes do amanhã ou para os arrependimentos de ontem, gentilmente me traz de volta para o aqui e agora. Que a minha respiração seja a minha oração, um ritmo sagrado que me lembra que, neste exato instante, estou vivo e estou contigo. Que a sensação dos meus pés no chão me lembre da tua solidez e da tua fidelidade. Em meio às mentiras que a minha ansiedade me conta, sussurra a tua verdade ao meu espírito. Lembra-me de que não estou sozinho, de que sou amado para além da minha compreensão, e de que a tua força se aperfeiçoa na minha fraqueza. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde o meu coração e a minha mente. Ajuda-me a encontrar um ponto de gratidão no meio da tormenta. Abre os meus olhos para a luz de uma única estrela, para a força de um único ato de bondade, para o milagre de um único fôlego. Que a gratidão seja o farol que me impede de me perder na escuridão. Eu não peço que a tempestade cesse imediatamente, mas peço a graça de confiar em ti dentro dela. Que eu possa aprender a descansar no olho silencioso do furacão, que é a tua presença em mim. Que eu possa sentir a tua mão firme na minha, mesmo quando as ondas se enfurecem. Eu confio a ti a minha embarcação, a minha jornada e o meu destino. Navega por mim, Senhor, pois a minha confiança não está na ausência da tempestade, mas na certeza da tua companhia. Nesta confiança, eu descanso. Amém.